caminho de volta. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. O Senhor é Deus e é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, eternamente. Obrigado, Jesus, porque o seu sacrifício nos fez estar aqui. Obrigado, Jesus, porque o seu sacrifício nos conduziu à vida. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Amém. Aleluia. Nós queremos agradecer a Deus porque o Senhor, Ele cuida de nós. E nós estamos aqui hoje de uma forma diferente. Algumas condições nos levaram a fazer algo diferente. Nós acreditamos que a igreja somos nós, a igreja é cada um daquele que crê no Filho amado de Deus, um Filho amado do Pai, que é Jesus. E hoje, de uma forma diferente, nós estamos aqui nos reunindo em poucas pessoas, por causa do momento que nós estamos vivendo. Essa reunião vai ficar registrada. Nós estamos em momento de quarentena, em função de uma doença, de um vírus chamado coronavírus. Em decorrência disso, as autoridades locais, a estadual, têm demandado, têm suspendido e têm orientado as igrejas que elas se reúnam e façam reuniões online. E nós não queremos entrar no mérito dessas coisas. Nós queremos compreender o tempo de todas as situações. O Espírito de Deus faz isso com a gente. E eu queria compartilhar uma palavra hoje, falando desse tempo que nós estamos vivendo. E essa palavra que eu queria compartilhar é aquilo que está escrito no livro de Lucas, no capítulo 21. No livro de Lucas, no capítulo 21, certa vez, Jesus foi indagado pelos discípulos
sobre o tempo do fim, o tempo do fim das coisas, o fim das coisas naturais, é evidente, porque as coisas espirituais são eternas. E eles indagando a Jesus no capítulo 21, a partir do verso 7, olha o que está escrito. Os discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Verso 11, olha o que está escrito no verso 11: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pulando para o verso 19: e na nossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia, aleluia. Sabe, em tempos difíceis, em tempos no qual nós enfrentamos dificuldades externas, nós temos aonde nos socorrer, nós temos como nos socorrer na palavra de Deus, nós temos como nos socorrer em Deus, no próprio Deus que é o nosso Pai. Nós podemos nos socorrer nas palavras de Jesus, e nós devemos nos socorrer à direção e à voz do Espírito Santo. Sabe, quando Jesus disse no verso 8: tenham cuidado para não serem enganados, esse é o momento que nós temos que ser muito zelosos com Deus e com a palavra dele, e discernir todas as coisas, entender com sabedoria, porque agora nesse tempo surgirão vários falsos profetas que dirão coisas que levarão as massas, conduzirão as massas ao engano, ao erro, porque as pessoas estão vivendo um momento de angústia, de desespero. Nesses momentos o ser humano tende a seguir um caminho no qual ele imagina que é o certo, que é o correto, mas se nós não temos o Espírito Santo habitando em nós e nos conduzindo, e se a gente não permite que Ele fale com a gente, nos conduza, nos dirige, nós podemos ser confundidos, enganados. Mas Jesus, Ele disse no meio disso tudo, para a gente não ouvir os tais. Mas olha o que Ele fala no verso 9: quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Sabe, Jesus nos orientou, nos direcionou, nos instruiu e nos deu uma palavra de fortalecimento, dizendo para que a gente não se assuste nesse tempo. Quando a gente ouvir esses rumores, ouvirem sobre guerras, revoluções, essas maluquices do mundo que todos os dias nós estamos sendo atormentados, a nossa mente fica atormentada com algumas angústias. Jesus nos diz: não vos assusteis, não vos assusteis. Sabe, essa palavra no original, essa palavra assustados, não fiquem assustados, em algumas traduções, não vos assusteis, não fiquem assustados, é a palavra pitel, que é atemorizar, aterrorizar, que significa susto, pânico, aterrorizar, que é propriamente como uma vibração que aterroriza, significa como alguém que foge, ele foge de um comportamento irreal e irracional. As pessoas, quando se colocam diante de uma situação como essa e permitem que fiquem aterrorizadas, assustadas, elas estão fugindo de um padrão e estão indo para uma questão irreal e irracional, estão saindo do bom senso, estão saindo da sua consciência.
estão sendo conduzidas por temores humanos, externos, barulhos, sons externos. Aterrorizado, essa palavra significa que é ser provocado por medos agitados, fazendo com que alguém se torne psicologicamente separado da realidade. Quando nós permitimos que uma situação como essa alcance nosso coração, nós aceitamos que a nossa mente ela fique psicologicamente, mentalmente separada da realidade. Porque a realidade, porque a verdade é Cristo, é a palavra dele, é Ele é a verdade, Ele é a palavra, Ele é a nossa verdadeira realidade. E quando nós permitimos que essas coisas peguem nosso coração, esses temores, essas angústias, esses medos, a nossa mente foge da realidade. Sabe, essa palavra também no original, ela significa se alarmar, se assustar até o ponto de ficar com a mente perturbada. Mas sabe, Jesus disse aqui no verso 8 que é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que essas coisas aconteçam. E nesse contexto de vida que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de agora, 2020, era necessário que essas coisas acontecessem no mundo, porque o mundo estava numa loucura, numa pandemia mental, uma pandemia de egoísmo, uma pandemia individual, uma pandemia de entrega aos prazeres, aos enganos, às doutrinações malignas. Era necessário que essas coisas acontecessem. Era necessário que essas coisas acontecessem. Jesus disse que haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares. Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Você que está me ouvindo agora aí, Jesus disse isso há mais ou menos 2000 anos atrás. Ele falou que iria acontecer essas coisas, epidemias e fome. Sabe, são sinais que o mundo caminha para o fim. Ele mesmo falou, ainda não é o fim. Não é o fim. Tem muitos que estão declarando aí, estão profetizando, estão dizendo que Jesus está chegando. Não é o fim. E não sou eu que estou dizendo, porque eu não digo nada. É a palavra que diz. É Ele próprio Jesus que disse isso. Ainda não é o fim. Mas importa que essas coisas aconteçam. Isso é apenas um sinal. É um sinal de que o fim virá. Essa é uma prova evidente, clara, de que o fim vai chegar. Não agora, mas ele vai vir. Essas coisas apontam para a certeza de que Ele virá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E são provas da vinda dEle. São provas da vinda dEle. Jesus, Ele vai voltar. O fim das coisas vai chegar, mas ainda não é o tempo. Não é o tempo. Essas coisas acontecem porque certa vez Adão pecou, ele errou, ele cometeu um pecado, ele desobedeceu a Deus. E a consequência desse pecado, a Bíblia diz que a terra ficou maldita por causa de Adão. Adão trouxe sobre a terra maldição. Isso tudo que nós vemos hoje são maldições que sobrevieram sobre a terra por causa do pecado de Adão. Isso é uma consequência do pecado do homem. A terra foi contaminada pelo pecado, foi contaminada pela maldição. Adão contaminou a terra com o pecado, e isso trouxe uma maldição sobre a terra. E essas epidemias, essas maldades, essas angústias, essa maluquice toda é consequência do pecado do homem. Essas coisas apontam que como o ser humano é frágil. Em poucos dias, um vírus que nós não vimos, nós não enxergamos, nós não conseguimos tocar nele, nós não identificamos com os nossos olhos naturais, nós não conseguimos escutá-lo, nós não conseguimos identificá-los naturalmente. Esse vírus em poucos dias parou o mundo. Isso demonstra, isso aponta para a nossa fragilidade. Como humano, como ser humano é frágil.
e ele imagina em si mesmo que ele é soberano, que ele é pleno, que ele pode qualquer coisa. E esse vírus, essa situação, esse tempo está demonstrando que nós somos frágeis. Sem Deus nós não somos nada, nada, absolutamente nada. É impressionante como em pouco tempo um vírus, ele atingiu as pessoas, e não importa a classe social, se é rico, se é pobre, se é branco, amarelo ou preto, se não interessa a situação econômica, a situação de vida dessa pessoa, todos estão sendo atingidos, todos estão sendo alcançados por algo minúsculo. A fragilidade do ser humano está exposta. Nós estamos sendo expostos. As nossas angústias estão sendo expostas. Com o máximo que podemos fazer, nós não podemos impedir essa fragilidade, porque essa fragilidade está sendo exposta. Deus está permitindo isso para demonstrar para o homem que sem Ele, sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. Essa epidemia, essa pandemia, ela fala mais sobre nós do que sobre a própria doença. Ela está demonstrando mais sobre cada um de nós, sobre cada uma coisa que está no nosso coração, sobre aquelas coisas que estavam guardadas, escondidas, não de Deus, porque de Deus nada se esconde. Mas ela está falando mais, e cada um de nós está expondo sentimentos, entendimentos, pensamentos nossos. Essa pandemia está falando mais sobre cada um de nós do que da própria doença. Essas coisas precisavam vir para trazer temor para o coração do ser humano, para demonstrar que o homem não controla nada, absolutamente está sob o controle do homem, nada está sob o controle dele. Mas o homem, na sua arrogância, na sua prepotência, achava por si que as coisas poderiam ser controladas pelo ser humano, mas não podem. Nada pode ser controlado. Nós não podemos controlar o destino, nós não podemos controlar o futuro, nós ao menos podemos controlar o nosso presente, nós ao menos poderemos controlar o nosso agora. Nada está sob nosso controle. Isso veio para quebrar o coração de pedra do ser humano. A Bíblia fala que o homem tem um coração de pedra, mas Deus quer substituir, trocar o coração de pedra por um coração de carne, um coração sensível a Deus, sensível ao Espírito dele. Porque existe um Deus, sim, existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Sim, o controle está sobre Ele, pertence a Ele. Ele controla tudo, é dele o controle de tudo. E se nós entendermos isso e nos submetemos à direção dele, aleluia, o controle dele vai vir sobre nós, e nós experimentaremos refrigério, tempo de paz no meio do caos. Paz no meio do caos, paz no meio do temor. Nesses momentos, o ambiente de caos leva o ser humano a meditar sobre a vida, sobre a morte. Muitas pessoas, eu imagino que agora estão temerosas, estão pensando sobre sua própria vida, estão temendo a própria morte. Esses momentos de caos faz o ser humano meditar sobre algumas coisas que ele estava colocando de canto, de lado, repudiando até. Muitos também nesses momentos são levados ao arrependimento, a entender que a força do braço não ajuda em muita coisa, que o ajuntamento de coisas materiais não ajuda muita coisa, que ter influência, nós temos ouvido tanto essa palavra nesse tempo, influência, os influenciadores digitais, nesses momentos talvez não ajudam muita coisa. O que tem que nós sermos levados ao arrependimento. Muitos estão sendo levados ao arrependimento, mas muitos
como eles irão se arrepender se não tiver quem pregue? Por isso é tempo de nós termos bom senso, agirmos com consciência, não com maluquice, arrogância e prepotência, mas com fé. Porque a prudência, muitos estão dizendo por aí, muitos estão pregando por aí que prudência não vai contra a fé. E realmente não vai contra a fé. Mas a fé também não é imprudência. A fé é uma convicção plena que Deus está agindo, sem ao menos eu conseguir ver com os meus olhos naturais. Mas pela fé eu sei que Ele está fazendo. Por isso a pergunta que eu faço para você é: como que as pessoas irão se arrepender se não existe quem aqueles que pregam? Se nós ficarmos confinados, escondidos, acavernados em nós mesmos, como irão ouvir para se arrepender? A palavra diz no livro de Romanos, a partir do verso 10, a palavra diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma garantia, essa é uma promessa, essa é uma certeza que Deus dá para nós, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o verso 14 diz: como porém invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, as boas novas, o Evangelho. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Sim, temos que usar todas as ferramentas que Deus dá para nós. Temos que fazer situações através das mídias sociais, questões online, usar isso como uma ferramenta, mas é uma mera ferramenta. Nós não podemos nos acomodar, nos esconder através dessa ferramenta. Essa ferramenta não pode nos esconder do nosso chamamento, da nossa missão. Nós temos que levar o Evangelho para aquele que ainda não crê, para aquele que ainda não conhece, para que eles possam estar tendo a oportunidade do arrependimento. Nem todos nos verão pela internet, alguns nem internet ainda têm acesso, mas nós podemos levar o Evangelho. Os nossos pés quão formosos são quando nós levamos as boas novas. Sabe, nesse momento nós temos que nos atentar para algumas situações, para não nos perdermos. O livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 6, diz assim: não se preocupem com nada. Algumas traduções falam: não sejais ansiosos, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre agradecidos, com coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. Verso 8: finalmente, irmãos, essa é uma palavra para você que crê que Jesus é o Filho de Deus, você que é aquele que já se arrependeu, se converteu e se inseriu dentro de um contexto de
de filho de Deus, está inserido no contexto de igreja, mas não de uma igreja institucionalizada, organizada debaixo de uma organização humana. Não, você que faz parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz para nós, a Bíblia está orientando a nós nesse tempo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o pensamento de vocês. Cuidado com o que você está pensando, cuidado com aquilo que você está permitindo que entre na sua mente. Será que não é tempo de darmos um pouco de uma pausa sobre as informações malucas que estamos recebendo a todo tempo? Que a gente tem que se posicionar e pensar nessas coisas que nós estamos sendo instruídos a pensar. A Bíblia fala a partir do verso 9, que o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, Paulo escrevendo aos Filipenses, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe essa palavra ansiosos, não se preocupem nada, andeis ansiosos. É um verbo muito antigo, um verbo grego muito antigo, que significa preocupação, ansiedade. Literalmente é ser dividido, distraído, confundido. Sabe, essa palavra não andeis ansiosos, a Bíblia está nos orientando para que a ansiedade não pegue nosso coração, para que a gente não seja dividido, distraído. E quando a palavra diz que quando a gente fizer isso, a paz de Deus vai nos guardar. Essa palavra guardará, que a paz guardará nosso coração e a nossa mente. Essa palavra significa, ela é uma figura, como se fosse uma sentinela, um soldado, que ele fica à porta, que ele está à porta, um soldado muito forte, valente, com as melhores armas, ele está à porta da nossa mente, nos guardando, nos protegendo, de toda ideia errada, de todo sofisma, de toda mentira, de todo desespero maluco, que o mundo está pregando para nós. E ele guarda a nossa mente em Deus, e a paz de Deus, essa paz, ela faz esse papel, ela nos guarda. Se fizermos o que nós devemos fazer, o que nós somos orientados pelo Filipenses, orar, pensar nas coisas certas e praticar as coisas corretas, o próprio Deus de paz estará com a gente. Pedro, escrevendo na sua carta, 1 Pedro 5,7, fala também algo no sentido, ele diz, lance sobre ele, sobre Deus, todas as suas ansiedades. Significa o seguinte, essa ansiedade não pertence a outro, você indevidamente se apropriou, é sua, você se apropriou como se fosse sua. Não faça isso. Lance sobre ele todas as suas ansiedades, lance sobre ele, entregue a ele, porque ele cuida de vocês. Outra tradução diz assim, entregue todas as suas preocupações a Deus, porque ele cuida de vocês. Lançar, entregar, são ações nossas, são ações imperativas a nós. Não cabe a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, ao pastor, a teu esposo, a teu filho, a ninguém. É cada um, é você, sou eu que temos que fazer isso. Eu pego aquele pensamento equivocado que está gerando ansiedade no meu coração e lanço, entrego a Deus, porque Ele cuida de nós. Nós devemos fazer isso. E se nós estamos recebendo uma ordem que nós não devemos andar ansiosos, desobedecer a isso é pecar, é demonstrar incredulidade, falta de confiança. Sabe, nesse tempo a gente não deve mais ficar escondido, mas nós devemos ficar vigilantes. A Bíblia nos orienta, vigiai e orai. Vigilantes em oração, disponíveis para a direção do Espírito Santo. Sabe, a igreja existe para trazer paz no meio do caos. Existe um caos social, a igreja não pode se esconder. Nós somos aqueles que somos portadores da paz, não podemos nos esconder. Enquanto que para o mundo essas coisas todas é um terror para nós,
é a certeza da nossa redenção. Porque no verso 28 do capítulo 21 de Lucas que nós lemos, está escrito assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem com a cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus nos orienta. Quando essas coisas acontecerem, estão acontecendo, se levantem, ergam a cabeça de vocês, porque a nossa redenção está se aproximando. Não é mais tempo de entretenimento, não é mais tempo de shows, de equívocos, de entretenimento da nossa alma. Nós temos sido constantemente levados a ser entretidos. Inclusive, muitas igrejas estão somente entretendo o povo e não conduzindo para o caminho da verdade. Qual que é o problema disso? Que entretenimento é uma ação, é um evento, é uma atividade com o fim de entreter, de suscitar interesse de uma audiência. A presença de uma audiência para desviar a atenção. Nesse tempo Deus está colocando uma condição para nós, que está proporcionando para nós um ambiente de um relacionamento real, genuíno e não virtual. Deus está nos permitindo que esse tempo de pausa, para que a gente tenha um tempo genuíno, real com Ele. Genuíno, real. Use esse tempo que você está, aspas, confinado, para ter um relacionamento com Ele, real, genuíno. Muitos de nós andávamos sempre reclamando: não tenho tempo, não consigo. Mas agora, Deus permitiu o tempo do relacionamento com Ele. Se relacione com Ele sem religião, sem dogmas humanos, mas em um relacionamento de filho, de filha. Se relacione com Ele de uma forma genuína, real e profunda. E consequentemente, se relacione com os seus. Se relacione com o seu cônjuge, com seus filhos. Se relacione com os seus. É um tempo que Deus está permitindo que nós nos conheçamos. Que a gente possa exercer domínio próprio, paz, paciência, amor. Que a gente possa se conhecer. Esse é o tempo que Deus está permitindo isso. Por quê? Porque é somente nesses ambientes que a gente pode expressar o nosso verdadeiro amor. Porque a gente não pode ser um tipo de gente na nossa casa, em outro tipo de gente na sociedade, na igreja, em qualquer lugar. É o tempo da aprovação do coração do ser humano. Sabe, eu ouvi ontem uma reportagem que a China está saindo de confinamento. E eles estão surpreendendo com a quantidade de pedidos de divórcios que eles estão recebendo. Sabe por quê? Porque os casais não se conheciam, não se relacionavam, foram obrigados a ficar confinados. E nesse conhecimento faltou paz, faltou paciência, faltou amor, faltou se importar com o próximo. E está tendo rompimentos. Isso não é o que Deus quer. Que a gente saia desse momento mais fortes, mais firmes, para que eu possa me relacionar melhor com os meus. Porque quando a gente voltar para o nosso relacionamento abundante com a igreja, com o corpo, eu saiba também me relacionar. Deus está nos testando, nos treinando para o relacionamento de igreja. Chega da superficialidade. Chega da falsidade, do sofisma, da religião que nos engana. Da batidinha no ombro dizendo: irmã, que Deus te abençoe, até semana que vem. Não. Não é tempo mais dessas coisas. Deus está preparando a igreja dele. Que você entenda isso. Em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esse tempo. Que a sua palavra penetre no nosso coração, na nossa mente. E que nós sejamos transformados. Tudo para a sua honra, glória e louvor. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te pedimos perdão pelos equívocos que cometemos. E que a gente possa nesse tempo alinhar nossa vida com a tua palavra, com a tua vontade, ouvir a direção do teu Espírito e se submeter a ela. Em nome de Jesus. Deus te ama.
e nós também. Que a graça dele seja sempre abundante sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.